Você sabe qual que é a diferença entre ouvir e escutar? Poucas pessoas sabem, mas tem uma enorme diferença nisso. Ouvir implica em ruídos, sons, barulhos. E escutar implica em você ouvir, mas prestar atenção naquilo que você está ouvindo. Então, por exemplo, você está agora que a gente está conversando aqui nesse vídeo. Pode ser que você esteja prestando atenção no que eu estou falando. Só que agora, de repente tem um ventilador ligado, o ar-condicionado, a televisão está ligada, tem alguém conversando. E você não está prestando atenção. Isso é barulho. Então você está ouvindo esses barulhos aí, mas você está me escutando. Então essa é a diferença entre ouvir e escutar. E o que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que não escuta as pessoas, apenas ouve. Então, não sei se você já aconteceu isso com você, você está lá conversando com alguém, a pessoa está falando, e a tua cabeça voa longe. Você não está nem prestando atenção no que a pessoa está falando. E aí ela pergunta pra você, e aí, o que você acha disso? Pronto, acabou, mano, ferrou. Como é que você vai se sair dessa? Você vai ter que pedir pra pessoa repetir o que ela falou. Por quê? Porque você estava apenas ouvindo, você não estava escutando. Né? E tem gente que não sabe escutar, que não tem paciência para escutar as outras pessoas. E isso é um problema muito sério, tá? Porque geralmente essa pessoa fica interrompendo o que a outra pessoa fala, ou quer ficar terminando o raciocínio dela. Ou tem aquela pessoa que fala assim, ah, tá, eu já sei onde você vai chegar, você vai falar isso, não é? Pô, e não deixa a pessoa terminar o raciocínio dela. A escuta dela é zero, ela apenas ouve, mas não escuta. E dá a impressão do seguinte, que aquilo que você está falando não tem valor. Entendeu? Então é ruim isso, é ruim você conversar com uma pessoa que acha que o que você está falando não tem valor, porque ela não deixa você terminar o raciocínio, o seu raciocínio, entende? Então, assim, se você interrompe muito as pessoas, é essa impressão que você causa nela, porque as pessoas elas querem ser compreendidas. Então, se você não escuta, você dá a impressão que você não está compreendendo a outra pessoa. Isso é muito ruim, isso é muito negativo. Eu não gosto de conversar com alguém que fica me interrompendo toda hora ou não deixa eu terminar o meu raciocínio, entendeu? Ou que só fala dela, porque dá a impressão que o que ela fala é mais importante do que eu falo, entendeu? Então, cuidado para você não causar essa impressão. E quando você interrompe as pessoas, geralmente você causa essa impressão, mesmo que você não tenha essa intenção, entendeu? Existem alguns exercícios para você trabalhar a parte de escuta. Porque escutar as pessoas, entender o que as pessoas estão falando, isso é um hábito, isso é um exercício. Quando você fica interrompendo, quando você termina o raciocínio da outra pessoa e coisa e tal, você faz isso sem você perceber, porque já se tornou um hábito. Só que a outra pessoa percebe e fica uma sensação ruim. Então toma cuidado com isso. Para você perceber, para você reconhecer que você não escuta as pessoas, você precisa ter humildade. Tá? Então para um pouquinho agora e perceba se você não é assim. E geralmente as pessoas que não escutam, elas não compreendem, mas também não são compreendidas. Então se você não está sendo compreendida agora, ou compreendido, repara agora se você não está escutando essas pessoas. Porque o mundo reflete para a gente aquilo que a gente é para o mundo, né? O que a gente reflete para o mundo a gente recebe de volta. Então se você não escuta as pessoas, provavelmente essas pessoas não vão escutar você também. Ok? Então, se você quer ser compreendido, passa a compreender as pessoas. Então o primeiro passo para você compreender as pessoas é você escutar o que elas têm a dizer. Então, esse processo de escuta exige um pouco de atenção, exige exercício. Às vezes você até ouve, você fica lá e você tem dificuldade de prestar atenção. Você está numa sala de aula e você tem dificuldade de prestar atenção no que o professor está falando, você fica viajando. Então, escuta, ele requer concentração, atenção. Então, eu vou passar para você 3 dicas para você aumentar a tua capacidade de escuta. Quando você melhora a tua capacidade de escuta, a tua memorização melhora, a tua atenção melhora, a tua concentração melhora. Então vamos lá. Então se você se distrai muito quando você está conversando com alguém, então
a primeira coisa, um exercício muito legal que você pode fazer em casa é você abrir um vídeo no YouTube, um vídeo de notícias do YouTube ou algum outro canal, e você prestar atenção no que o jornalista está falando ou aquilo que está sendo noticiado. Aí você vai lá, presta atenção, tal, 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 e pausa o vídeo. E transcreve numa folha, procurando escrever com as mesmas palavras que o jornalista diz. As mesmas palavras. Eu sei que isso vai ser impossível, eu sei disso. Mas procura fazer o máximo, o mais fiel possível da notícia, tá? E aí você volta e compara o que você escreveu com o que a pessoa falou. Aí você vai ver que vai ter informação que você distorceu, vai ter informação que você omitiu, vai ter informação que você aumentou, vai ter informação que você diminuiu, vai ter algumas distorções nesse texto. E é normal isso, a gente distorce o que as pessoas falam, porque a gente não tem o hábito da escuta. Tá? Então, você pode pedir para alguém citar um parágrafo de um texto e você presta atenção. Tal. Depois que a pessoa citou o parágrafo, você transcrever igualzinho o que a pessoa recitou. Entendeu? E aí você compara o texto e você vê quais são as diferenças e o que você colocou que está certo. E aí você vai trabalhando isso, você vai fazendo isso, você vai exercitando, você vai ver que você vai passar a ser mais assertivo, entendeu? Na hora de transcrever aquilo. Outra coisa que você pode fazer também para melhorar a tua escuta é, por exemplo, você escutar uma música. Você pode começar por uma música lenta, por exemplo. Você vai lá e escuta uma música e você presta atenção em apenas um único instrumento. A guitarra, a bateria, o violão, o piano, qualquer coisa. Ou o baixo, ou um instrumento mais sutil. E você fica lá prestando atenção desde o começo até o fim. Fica lá, só naquele instrumento. Tá? E você marca, toda vez que você distrair, você perder o ritmo, você vai lá, marca um traço no papel. Então você fica com o papel e a caneta e você marca um traço. Ah, me distraí, deixa eu voltar a me concentrar. Aí você marca quantas vezes você se distraiu daquele instrumento. Entendeu? Beleza? Outro exercício que você pode fazer também é você procurar uma praça, uma praia, uma floresta, ou algum lugar, qualquer lugar, que você fica tranquilo, né? Que você possa fechar os olhos. Aí você fecha os olhos e presta atenção em um único som daquele lugar. De repente é o canto do passarinho, é o vento, é a árvore, é o martelo que o cara tá batendo, entendeu? Então você pega lá um único som e presta atenção só naquilo. Fica 1 minuto só prestando atenção naquilo ali. Aí depois você sai dali e tenta, né, procura escutar todos os sons que estão ali naquele ambiente. Então você está trabalhando a atenção naquilo que você está ouvindo. Sabe o que é um barato? Se você está praticando inglês, o teu listening melhora pra caramba. Eu percebi uma melhora porque eu escutava as músicas em inglês e não entendia nada. Depois que eu pratiquei esses exercícios, o meu listening melhorou pra caramba. Se você escuta a televisão muito alto, é porque o teu nível de atenção naquilo que você está ouvindo é muito baixo. Então, se você pratica esses exercícios que eu te falei agora, você vai perceber que você não vai precisar aumentar tanto a televisão para escutar, porque você vai estar com a tua escuta exercitada. Isso se chama escuta uptime. O que é escuta uptime? É quando você desliga o teu diálogo interno. O que é diálogo interno? Essa vozinha, essa conversa interna que você tem, né? Geralmente você conversa com as pessoas e você não está com paciência para escutar, você ficaria com diálogo interno, com o pensamento voando. Então, escuta uptime, você desliga essa conversa interna e foca naquilo que você está ouvindo. Isso é escuta. Isso vai melhorar a tua comunicação. Quando eu falei que um bom comunicador é aquela pessoa que escuta, eu estava falando sobre isso. Então, se você não viu esse vídeo passado eu comentei sobre isso. Então, o teu processo de escuta, quando ela melhora, os teus relacionamentos melhoram. Eu sei que tem gente que também não se ajuda, né? Também tem gente que não ajuda a ser compreendida, né?
Porque tem gente que fala e é muito detalhista. Tem gente que é difícil você prestar atenção no que ela está falando. Porque ela é detalhista. E a gente não tem paciência para escutar pessoas que são muito detalhistas. Então você pergunta para a pessoa, e aí, como é que foi seu dia hoje? Aí ela levanta, aí ela fala assim, ah, nossa, então, eu tirei a remela do olho, aí botei o pé no chão, o pé direito. Porque eu gosto de acordar com o pé direito. Aí eu pus o pé direito, aí eu botei o pé esquerdo. Aí eu levantei, senti uma dorzinha na coluna, tá? Só perguntei como é que foi como é que foi o dia dela. Ela fica contando uns detalhezinhos que não interessam, sabe? Não tem gente que é assim? Tem gente que é pior. Tem gente que além de detalhista ainda fala devagar. Então eu acordei, tirei aqui a remela do olho, aí eu coloquei o pé direito no chão, aí depois eu coloquei o pé esquerdo. Aí eu levo. Putz, grila, mano. Tem gente que é assim, tem gente que não se ajuda, né? E tem gente que quando não é nenhum problema e nem outro, tem gente que só fala de problema, cara. Só reclama da vida, só reclama, só reclama. Gente que reclama da vida, ninguém gosta. Ninguém gosta. É chato. Ou só fala mal dos outros. Tem gente que é viciada em problema. Cara, só encosta em você só para falar de problema, reclamar da vida e falar mal das outras pessoas. Então, eu sei que tem pessoas que é difícil você pegar e prestar atenção. Se você é uma pessoa que você percebe que é muito detalhista, geralmente você tem a necessidade de ser compreendido, de você ter certeza de que aquilo que você está falando a pessoa está entendendo. Aí você fica explicando aos detalhes. Só que quando você explica aos detalhes, acontece ao contrário. As pessoas não passam desinteressadas do que você está falando. Entendeu? Porque não tem paciência. E aí fica uma dica para você. Se você é muito detalhista, pega um texto, uma história, alguma coisa e resume esse texto. Eu sei que é chato, as pessoas não gostam de ler, muito menos de resumir, mas resume. Depois que você pegou e resumiu o texto, você faz um resumo daquele texto. Depois que você fez o resumo do resumo, você faz o resumo do resumo do resumo, para ficar só o essencial daquele texto. Então é um exercício para você desapegar dos detalhes e se apegar naquilo que é mais importante. Tá bom? Vai ajudar muito. Então é isso, gente. O vídeo é esse. Se você gostou dessas dicas de escutar, de trabalhar o processo de escuta de atenção, compartilhe aí com seus amigos, compartilhe aí com sua mãe, com seu pai, curta o vídeo, comenta, dê a sua sugestão, dê a sua contribuição. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho um canal no YouTube, então vai estar o link na descrição, vou pedir para vocês irem lá, se inscrever no canal no YouTube. E se você está assistindo pelo YouTube, eu tenho uma página no Facebook, também vai estar na descrição, vai lá e curte a nossa página para ajudar a gente. Beleza, gente? Então por hoje é só, valeu, um abraço!